What's up, 1%? Olha, nesse vídeo a gente vai falar sobre como você vai aprender inglês do zero. E eu arrisco dizer que isso aqui é uma das coisas mais pedidas de toda a história desse canal aqui e também lá do Instagram. Afinal de contas, muita gente quer dar os primeiros passos aí no idioma, né? Começar a aprender o inglês e talvez até outros idiomas e tal. Esse playbook que a gente vai falar aqui, né? Essa blueprint, esse passo a passo vai servir não só para o inglês, como para outros idiomas, talvez até para outras habilidades que você eventualmente venha a se interessar em outros hobbies e coisas do tal. Você vai ver que isso daqui serve muito bem para qualquer coisa que você precise aprender. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, focado no inglês, obviamente, e focado principalmente em quem está começando do zero. Importante dizer que as dicas aqui, né, os exemplos e tal, eles vão ser, como que eu posso dizer assim, otimizados para quem nunca estudou inglês antes ou para aquela pessoa que já estudou inglês antes, mas foi tipo assim, aquele inglês da escola, depois parou, ficou um tempão sem estudar e tal, e agora sente que precisa começar do zero. É exatamente esse tipo de pessoa que a gente vai ajudar aqui a montar esse plano inicial. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é separar isso daqui em 4 subetapas. A gente vai falar primeiramente sobre os objetivos que você precisa traçar aqui, como fazer isso do jeito certo e do jeito errado. A gente vai falar sobre rotina, sobre as trilhas de aprendizado e sobre os checkpoints ao longo do caminho, uma forma que a gente tem ali bem interessante de controlar o que você já estudou, o que você aprendeu, o que você não aprendeu e principalmente conseguir comparar isso lá na frente para você ter uma forma muito óbvia, assim, muito visual de ver o seu progresso acontecendo. E a gente vai fazer isso de uma forma bastante prática, então eu vou te mostrar o que é o ideal de ser feito e o que é o errado para que você não faça. Então assim você tem um exemplo muito claro do que fazer e do que não fazer, assim não tem perigo de dar errado. But first things first, my name's Leandro and I've been a teacher for over 10 years. E nesse período de tempo eu já ajudei mais de 3.000 alunos nessa caminhada rumo à fluência, rumo ao 1% da população que hoje pode ser considerada fluente no inglês. E hoje é o seu dia de começar a fazer parte dessa tribo. Welcome aboard, 1%er! Pois bem, primeiro eu preciso te dizer exatamente por que eu escolhi esses passos e por que a gente vai falar deles. Porque ao longo do tempo, o inglês foi perdendo um pouco da sua essência. Como eu já falei aqui em outros vídeos, a ideia do inglês é que ele precisa ser uma ferramenta de comunicação. Ou seja, você precisa usar esse idioma, o inglês no caso, para que você consiga se comunicar melhor por aí. Que você consiga aí passar sua mensagem, entender o que as outras pessoas falam e assim por diante, e usar o inglês como uma ferramenta de comunicação. Acontece que em algum momento da história o inglês passou a ser uma matéria escolar. E aí o foco de uma matéria escolar não é o mesmo de uma ferramenta de comunicação. Se na escola você precisa decorar um monte de coisa, lembrar ali de uma determinada matéria, tirar nota, se você não tirar nota, depois você reprova de ano. Então tem uma série de requisitos que uma matéria escolar precisa ter, que uma ferramenta de comunicação não precisa. Uma ferramenta de comunicação precisa fazer com que você seja capaz de passar uma mensagem, entender uma mensagem e assim viabilizar a comunicação. Se você vai tirar nota na prova, esse tipo de coisa, assim, pro inglês que eu quero te ensinar aqui, não interessa, porque você vai deixar de vê-lo como uma matéria e vai passar a usá-lo agora sim como uma ferramenta para se comunicar. Essa é a nossa ideia aqui. E a primeira etapa para isso, pega aí uma caneta, tá, um papel, etc, para a gente ir anotando isso daqui, porque isso vai virar um game plan, tá? Vai virar um plano de jogo de fato para você colocar isso em prática assim que esse vídeo acabar. Então vai anotando comigo as coisas aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a definir objetivos. E por que eu digo que isso é importante? Você precisa de um objetivo que seja baseado num caso de comunicação real. Então pensa que cada matéria aqui a gente vai chamar de uma unidade de conhecimento, beleza? E o que eu quero que você faça aqui é tenha objetivos que não pareçam matéria de escola. Então não é o seu objetivo pro inglês, não pode ser tipo assim, eu quero saber todas as conjugações do verbo to be. Ou eu preciso saber as 50 profissões mais comuns, não sei do que. Esse tipo de coisa é decoreba que vai servir para você passar na prova, mas não vai ser tão útil para quando você precisa se comunicar. E calma que eu já vou te explicar o que você tem que fazer. Veja, casos de comunicação é, por exemplo, assim, eu preciso aprender a me apresentar para uma pessoa que eu tô conhecendo agora, né? Então, alguém que eu não conheço, eu preciso conseguir me apresentar para essa pessoa. Pois bem, isso é um caso de comunicação real. Então, para que você consiga cumprir esse caso de comunicação, que vai ser o seu objetivo, você vai precisar ali de uma determinada unidade de conhecimento, que vai falar sobre como você fala seu nome, como você fala a sua idade, como você fala onde você mora, onde você nasceu, você é formado em quê, trabalha com quê, esse tipo de coisa. Perceba que os nossos objetivos, eles precisam sempre ser ancorados em casos de comunicação reais.
Então você precisa que seja alguma coisa que você vai usar de verdade numa comunicação ali, numa conversa e tal. Calma que ainda não é hora, se você estiver começando agora do zero, não é hora da gente querer trabalhar já conversação. Isso é uma segunda etapa. Mas é importante que essa primeira etapa você já faça direito, sem vacilo, porque senão a gente não consegue trabalhar a conversação depois. Pensa que o seu inglês é como uma casa. Você não pode chegar na conversação, que seria o telhado, e falar para construir um telhado num terreno baldio que não tem nada. Então, primeira coisa a se fazer é, terraplanagem, limpar o terreno. Aí depois você vai cavar os buracos ali, fazer fundação, subir parede. Tudo isso que eu tô dizendo é a estrutura basilar ali do idioma. São os bloquinhos que você vai entendendo como funciona ali a estrutura, uma coisa e outra, para depois, num segundo momento, quando a gente tiver estrutura suficiente para isso, a gente vai cobrir a sua obra, ou seja, vai começar a trabalhar conversação no seu inglês. A gente não consegue inverter essa ordem, porque senão o seu objetivo vai começar a ser decoreba de prova. Quais são as 50 frases mais comuns para usar no aeroporto? Isso não vai resolver o seu problema, porque falta estrutura. Você precisa entender como o idioma funciona, por que as frases são montadas assim ou assado, quais são os tijolinhos, né, os elementos que montam uma frase ali, para depois, no segundo momento, a gente conseguir weaponize, you know what I'm saying? Tipo, utilizar isso de uma forma mais tática na hora de montar suas frases. Então, primeira coisa a se fazer, nesse primeiro momento que você vai começar a estudar inglês agora, é trabalhar com casos de comunicação reais. Então defina os seus objetivos, um de cada vez, não adianta querer falar assim, meu objetivo é ser fluente. Não vai dar certo dessa forma, porque é um objetivo muito longe para esse momento que a gente está agora, que estamos começando agora a estudar. Então veja que primeiro tem que ser coisas ali do dia a dia. Quero aprender a me apresentar para alguém. Quero aprender a falar o que eu faço, com o que eu trabalho, onde eu me formei, qual é a minha graduação. Eu quero aprender a descrever uma pessoa, né? Características físicas, por exemplo. Eu quero aprender a falar sobre a minha rotina. Então, o que eu faço todo dia? Ou o que eu faço todo domingo? O que eu faço de sábado à noite? Agora eu quero aprender a falar o que eu fiz semana passada. Veja que, embora a gente esteja falando aqui sobre os elementos principais da gramática, de fato, que é o do inglês ali, tudo que a gente está fazendo é focado em casos de comunicação real do dia a dia, porque é isso que a gente vai usar de matéria-prima depois para a gente começar a trabalhar a sua conversação. E por isso que é tão importante que você não saiba só quais são as regras do passado simples, mas que você saiba para que ela serve, como que você usa, como que você monta uma frase assim. Esse tipo de coisa é a diferença entre um objetivo bom, são esses casos de comunicação, e um objetivo meio merda, que é tipo assim, eu quero saber todas as regras do futuro simples. É que o futuro simples, na verdade, quase não tem regra, né? Mas eu quero saber todas as regras do presente simples, por exemplo. Só saber regra por regra, só saber ali por que tem um S no verbo ali, saber isso de cor e salteado, sabe quem precisa saber disso? Porque eu tô aqui pra te ensinar, eu tenho que saber tudo isso. Você que tá aprendendo inglês para conseguir se comunicar em inglês, você não precisa saber todas as regras de cor e salteado. Você precisa saber ali como funciona, por que tem um S naquele verbo, por que aqui tem um do, não tem um does, por que ali tem um does, não tem um do, por que aqui virou negação, por que mudou a ordem. Você tem que entender como o idioma funciona. E isso é importante por um caso que a gente vai falar lá no tópico 3 das trilhas. Calma que a gente já chega lá. Segundo ponto a ser trabalhado aqui no nosso plano de ação é o checkpoints. Eu quero que você, a cada 2 ou 3 meses, me escuta nisso aqui. É um pouco vergonhoso, mas vai fazer muito sentido para você. Daqui a 2 ou 3 meses, depois que você já começou a estudar, aliás, faça isso virar uma rotina. A cada 2, 3 meses, eu preciso que você coloque uma câmera assim, tal como essa, tá? Vai em um local aí da sua casa onde você tem alguma paz e se grave falando inglês. Do jeito que sair. Mas eu vou errar todas as palavras, eu não vou, vai dar branco na hora. Não tem problema. O vídeo precisa ter aí o quê? Uns 5 minutinhos, mais ou menos, de você falando inglês com as coisas que você estudou, que você aprendeu até agora. Então vamos supor que, usando o exemplo que a gente está seguindo a mesma linha aqui, eu vou aprender a me apresentar em inglês. Então eu vou ligar a câmera aqui e vou começar a falar. So, my name is Leandro, I'm 28 years old, I live in Brazil, I have an IT degree, since, 2019, então assim por diante. Então eu vou falando, eu sou formado em TI, ou eu moro não sei aonde, eu nasci não sei aonde. Você vai falar do jeito que der. Vai engasgar,
vai parar a frase no meio, vai dar branco na hora de falar, é normal e aceitável que isso aconteça, mas a grande questão aqui é porque esse vídeo ele vai ser útil pra gente daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 18 meses, porque ali a gente vai voltar e ver o nosso progresso, falar, nossa, olha como eu engasgava na hora de fazer isso, olha que coisa simples, agora olha, pô, hoje em dia pra eu falar isso é super de boa. Esse tipo de checkpoints vai ser muito útil na hora que a gente precisar assimilar exatamente o que a gente tá usando ali de gramática, de estrutura e coisa e tal, e principalmente te mostrar de uma forma muito visual e óbvia o que e quanto você aprendeu dessas gramáticas aqui, né, dessas estruturas, dessas unidades de conhecimento, que é o que a gente tá chamando aqui. Isso vai fazer a diferença pra você lá na frente. É um pouco painful, né, pra fazer isso, você não vai achar tão agradável assim, mas vai fazer a diferença. Confia em mim, grava esses vídeos, guarda isso em algum lugar interessante aí, né, algum lugar seguro aí no celular ou na nuvem ou coisa assim, pra você sempre revisitar e olhar de uma forma muito óbvia o seu progresso. Quer ver um exemplo clássico disso? Eu gravei uma das minhas primeiras aulas de boxe da vida. E na época eu olhei o vídeo e falei, nossa, eu tô mandando muito bem, olha isso, nossa, tô deitando. Hoje em dia, quase 2 anos depois de prática, eu volto pra ver aquele vídeo e falo, meu Deus, que coisa horrível, parecia que tava com os pés colados no chão assim, era uma coisa horrenda. Comparado com um vídeo de hoje, eu olho e falo, nossa, melhorei muito. Naquela época eu não sabia nada, olha como eu tô bom agora. E eu tenho certeza que daqui 2 anos eu vou olhar pro vídeo de hoje e falar, nossa, que cara horrível, meu. Pô, devia ter vergonha de gravar um negócio desse. Porque o nosso progresso ele é muito granular, você não vai ver uma grande diferença assim de um mês para outro. Mas daqui 1 ano ou daqui a alguns meses, quando você volta e olha para aquele vídeo de lá de trás, isso fica extremamente óbvio. Dá uma olhada nesses vídeos aqui. Pois bem, agora vamos falar, eu acho que da parte mais importante de todas desse plano aqui, que são as trilhas de estudo. Olha, é verdade que nada do que você queira aprender hoje não pode ser encontrado no YouTube. Tudo que você imaginar está aqui disponível. Porém, uma coisa que é uma grande armadilha de aprendizado, talvez, é a ordem de estudos. Porque às vezes você não sabe por onde começa, por onde não começa, depois dessa matéria vai para onde, e depois dessa aqui faz o quê, e depois ali vai juntar com qual. E essa ordem de estudos é talvez o ingrediente secreto da Coca-Cola, assim, é o que mais faz a diferença no resultado final que você vai ter lá na frente, depois de tanto tempo de estudo. E o que eu quero te mostrar aqui é que a ordem das matérias, né, que a gente vai abordar aqui, né, das unidades de conhecimento, coisa assim, precisa ter, primeiro, uma estruturação lógica, e segundo, tem que focar na estrutura do idioma. Por que eu tô dizendo que isso é importante? Você precisa, na sua trilha de estudos, não interessa agora, eu já vou te mostrar por quê, não interessa agora você saber quais são as 50 frases mais usadas nos aeroportos. Porque essas frases prontas, se lá no momento, na hora do vamos ver ali que você precisa de alguma coisa assim, por acaso falhar de alguma forma, ou a pessoa mudou o tempo da frase, ou aconteceu alguma coisa nesse sentido, sabe o que vai acontecer? Aquela frase que você decorou, ela não vai mais servir. Ela não vai mais servir, afinal de contas, porque você decorou uma frase que estava no presente, a pessoa te perguntou um negócio no futuro, pô, já não serve mais. Então o que eu preciso que você faça aqui é que você entenda quais são as estruturas do idioma. O que isso quer dizer em termos muito práticos? Você precisa entender por que a frase é montada assim. Olha, por que quando eu faço uma pergunta, essa palavra que estava aqui vai parar ali, aquela ali vai para lá? Uai, por que eu estou usando do nessa daqui e não estou usando does? Por que aqui é did não é will? Por que o will não pode estar junto com o can? Por que isso? Por que aquilo? Você entendendo o funcionamento, as regras, que a gente chama de regra, que chega até a dar um arrepio, né? Mas você entendendo as regras de formação de frase ali do idioma, isso te dá uma autonomia imensa para você conseguir improvisar na hora que precisa. Então você não precisa mais decorar exatamente como é que fala aquela frase para você pedir um copo d'água no restaurante. Porque você sabendo como monta a frase, obviamente tendo o vocabulário necessário para isso, você improvisa qualquer frase. Então o estudo em si, ele não deve focar nessas coisas, tipo assim, quais são as 50 profissões mais comuns do inglês? Sabe por que isso não resolve? Porque
Porque pensa no caso de comunicação do inglês. Então a gente vai pegar aquela matéria que a gente falou antes lá. Como que eu vou me apresentar para outras pessoas? O que seria uma trilha correta aqui? Eu entender como eu vou falar do nome, da idade, disso, daquilo. O que seria uma trilha errada? Eu quero aprender para falar de profissão, né? Para falar o que eu faço da vida. Eu quero aprender as 50 profissões mais comuns do inglês. Cara, você não precisa saber 50 profissões. Você tem uma profissão. Se você for o Julius, talvez duas. Mas você não precisa saber 50. Você precisa saber a sua, que é uma ou duas no máximo. E depois, o que você não souber, você usa uma outra unidade de conhecimento que fala sobre perguntas para perguntar o que você não sabe. Então, se a pessoa falou que, por exemplo, você é, vamos supor, médico, beleza. Então você sabe falar, tipo, I'm a doctor, I'm a practitioner, whatever. E aí a pessoa falou uma outra coisa, vamos supor, engineer, que você não conhece, não sabe que é essa palavra, que seria engenheiro, engenheira. Se você não sabe porque você não decorou antes, ora, você pergunta. A comunicação não envolve você saber tudo, isso envolve você saber o suficiente para se comunicar e ter algumas ferramentas ali que a gente aborda lá no Conversation Strategies, no Fundamentals e tal, para você sair dessas situações que o seu inglês sozinho não resolve. Então, se você chega num beco sem saída ali, você tem ferramentas no inglês de comunicação, ou seja, não interessa se você não decorou as 50 profissões mais comuns do idioma, que te permitem resolver esse problema mesmo que você não saiba tudo. Então você nunca vai chegar num beco sem saída do inglês ali, porque você sabe se virar. Isso é o inglês que precisa ser aprendido, é o inglês que te permite se comunicar. Não interessa se você sabe quais são as 30 frases do aeroporto ou as 50 profissões. Você precisa saber o suficiente para se comunicar e ter ferramentas para improvisar quando não souber. É só isso. Não precisa complicar o barraco. É só fazer o básico bem feito. Por isso aqui, o grande takeaway, né, do caso número 3 aqui que a gente está falando das trilhas. A sua trilha precisa envolver o estudo da estrutura do inglês e não esses casos prontos de lista, de palavra, esse tipo de coisa, porque isso não te leva à estrutura, te leva a decorar vocabulário, que também é importante no segundo momento, mas agora, num primeiro momento, você precisa entender a estrutura do idioma. Inclusive, anota aí o que você precisa aprender já em ordem para você começar a colocar isso em prática. Primeira coisa, vamos começar por essas introduções, né? Então, como é que você fala do nome, da idade, de onde é, onde nasceu, etc e tal. Então, como que você se apresenta em inglês? Primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso que você aprenda sobre adjetivos. E aí você não precisa saber 300 adjetivos, você precisa saber alguns mais comuns. Pô, teacher, quais que são os mais comuns? Depende de onde você mora, do seu dialeto, depende do seu trabalho. O vocabulário que você emprega no dia a dia muda muito dependendo de quem você é, isso é inevitável. Então, alguns adjetivos. Depois você vai pegar, tá anotando aí, né? Então, introductions, adjectives, depois eu preciso que você pegue verbos comuns também, então uma meia dúzia ali de verbos comuns, depois você vai pegar o PCS, esse daqui é bom, tá? É o can. Poder, conseguir saber. Só o can sozinho, ele já faz o PCS. Poder, conseguir saber, tudo junto, é tudo can, desde que seja no presente. Por que você precisa disso? Porque, veja, você começa falando de você. Se você tá fazendo uma nova amizade, talvez você vai precisar falar de hobbies, vai precisar falar de onde você tá, etc e tal. E tudo que você precisa da qualidade, você precisa de um adjetivo. Depois você vai falar sobre coisas que você faz ou quer fazer ou coisa assim. Você vai precisar de verbo. Tudo que é ação é verbo. O can, nesse caso, vai estar pareado com o verbo. Então você sempre vai usar o can ali, depois dele vai vir uma ação. Tipo, I can swim, I can drive, we can go to the mall, and so on and so forth. Veja que isso daqui começa a ficar muito amarrado. Depois você pega, por exemplo, verb to be, para você fazer as conexões com os adjetivos. Então veja que uma coisa vai se linkando à outra e você cada vez mais vai aumentando sua munição, seu repertório de coisas possíveis que você consegue falar, né, se comunicar, entendendo a estrutura, como usá-lo nas frases e como usá-los principalmente em contexto. Não faça tradução literal, a gente já falou disso em outros vídeos também, não vou entrar nesse assunto para não ficar um vídeo tão extenso, embora já tá dando quase 20 minutos, mas a ideia é que a tradução literal vai sempre ser um problema para você, enquanto a tradução contextual sempre vai te ajudar a chegar onde você quer no inglês. Com base nessa trilha de estudos, a gente já tem aqui os 5 primeiros tópicos a serem feitos, a gente vai já puxar esse gancho para falar de rotina. E a rotina eu preciso que você leve em consideração que você vai pegar um determinado horário ali da semana. Vamos fazer um exemplo, tá? Segunda-feira à noite. Então você vai estudar estrutura do idioma por 1 hora.
Só que se você está estudando estrutura por 1 hora, eu preciso que você tenha pelo menos 2 horas, ou seja, sempre o dobro do estudo aqui da estrutura, para você se expor ao idioma. E que raio que é isso? São tipos de treino muito práticos que você vai usar para aumentar seu vocabulário, aí sim trabalhar algumas coisas ali com exposição a filmes, a músicas e coisas do tipo. Só que não é também colocar um filme lá, deixar tocar e assistir em inglês. Não é também botar a música em inglês e deixar o pau torar lá sem entender nada. Eu vou deixar um card aqui em algum lugar desse vídeo te mostrando exatamente como você vai usar filme para treinar em inglês, e tem que ser dessa forma, porque simplesmente só dar o play no filme e ficar assistindo um filme que tá com legenda em inglês ou sem legenda ou algo do tipo é entretenimento, né? Não é estudo, também não vai servir para isso. Mas pensa que você sempre precisa ter o dobro do tempo que você treina estrutura para você treinar praticamente, para eventualmente quando chegar esse momento a gente conseguir trabalhar sua conversação, sua habilidade de fala, fazer o inglês que você acumulou na cabeça, agora sim sair pela boca. E isso é importante fazer de uma forma consistente, ou seja, se você vai estudar 1 hora de segunda-feira ali para fazer estrutura, pega quarta e sexta, né, para ficar segunda, quarta e sexta, para fazer os outros estudos, e isso tem que ser feito toda semana. Tem uma frase que não é minha, tá, mas é uma analogia muito boa que fala que o estudo é basicamente igual ao banho. Não adianta você tomar 7 banhos no sábado, você precisa tomar 1 banho por dia. Então a consistência e a forma como você espalha essas sessões na semana faz muita diferença. O ideal não é você pegar um sábado e amacetar de estudar e passar 8 horas estudando, porque existe aí até um limite, né, do quanto você consegue absorver desse conteúdo, quanto disso que você está estudando hoje vai para sua memória de longo prazo. Isso é um tema, inclusive, interessante para a gente trazer aqui num outro vídeo, falar sobre memorização, etc e tal. Se isso for algo do seu interesse, deixa aqui nos comentários para a gente saber. Mas é interessante que você não amasse tudo no final de semana e deixe o resto da semana inteira sem nenhum tipo de prática. Vai colocando pequenas pílulas aí do dia a dia para você ir estudando um pouco de estrutura, um pouco de treino, um pouco de exposição ao listening, tentar treinar também um pouco a fala, se você puder fazer parte do Speaking Rooms, lá é um lugar excelente para isso. Mas de qualquer forma, a ideia principal aqui, resumidamente, tudo que você tem que fazer para começar a aprender inglês do zero hoje, sozinho, só com o YouTube você resolve grande parte do que tá aqui. Primeira coisa, falar dos seus objetivos. E o seu objetivo tem que sempre estar linkado com algum caso, alguma aplicação real de comunicação do dia a dia e não só decorar ou saber tudo de tal coisa. Precisa ser algo que esteja ancorado em casos de comunicação real do dia a dia. Item número 2, fazer os checkpoints em vídeo. Isso é muito importante para que daqui a pouco você possa voltar e comparar o seu estado atual de inglês com o seu estado de inglês daqui 2, 3 meses, 1 ano talvez. E isso te dá um gás muito maior para você continuar estudando quando você consegue ver de uma forma muito óbvia, né? Quais são ali os casos principais que você aprendeu, como você estava falando, como você está falando hoje. Isso é algo que vai facilitar muito o seu aproveitamento do inglês aí. Número 3, trilhas. A sua trilha precisa focar em casos reais de estrutura do idioma. Você não precisa decorar lista sozinha, você não precisa só aprender ali as principais palavras ou carregar demais alguma coisa. Sua trilha precisa envolver os casos de comunicação principais do dia a dia, de forma que você entenda a estrutura do inglês, porque o seu cérebro de adulto precisa entender as estruturas, o porquê das coisas. Por isso que quem fala que não vou aprender inglês igual criança. Se você não é criança, isso não vai funcionar para você, a não ser que se eu começar aqui a cantar John MacDonald had a farm, isso não vai resolver, você vai se sentir um otário estudando desse jeito. Não é a forma como adulto aprende. Adulto precisa entender as coisas, entender a estrutura e o porquê que a frase está assim e não está assado. Esse tipo de coisa é o estudo de estrutura. Depois o vocabulário e outras coisas a gente vai trabalhar no segundo momento. E por último, o estudo constante através dessas rotinas em que o dobro da hora de estudo de estrutura é dedicado à prática. Prática de exposição, a notícia, a música, filme, notícia inclusive que você pode assistir ou que você pode ler, são treinos diferentes. Isso é importante de ser feito todas as semanas e de uma forma bastante espalhada durante a semana. Se você precisar de uma ajuda ou quiser pegar isso pronto, todo esse plano de estudos inicial do inglês, como você sai do mais completo e absoluto zero e fica pronto para estar já com um pezinho ali no intermediário, com todas as estruturas e temas principais que você precisa dominar, para depois, no segundo momento, a gente começar a trabalhar a conversação, a gente tem um produto especial para isso, que é o Fundamentals. Fundamentals é o nosso curso de inglês iniciante, realmente focado para quem está começando do zero.
onde a gente vai pegar todos esses casos de comunicação, essas unidades de conhecimento aqui do inglês, principalmente essas que a gente precisa para se comunicar, e vai pegar todas essas estruturas, todos esses bloquinhos que a gente precisa para lá na frente a gente conseguir usar isso aqui de massa crítica, né, de matéria-prima para trabalhar a sua conversação de uma forma muito leve, muito irreverente. Pra você ter uma noção, nem o verbo to be é chato de estudar com a gente. A gente tem aqui um tipo de aula bem diferente, em que parece que você tá sentado ali numa sala com um colega de classe. Enfim, se você quiser saber mais sobre o Fundamentals e como a gente pode tirar o seu inglês do nível 0 hoje e deixar ele pronto para o intermediário, os links vão estar aqui na descrição. Anyways, that's all I had to talk to you guys for today. Espero que você consiga seguir esse plano da melhor forma possível. And I'll see you guys in the next video. Out!